Muito bem, moçada. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, né? Então, acabamos de ter nossa aula de modelo de Bohr ali nas turmas militares, em que vimos expressões matemáticas para a energia dos níveis do modelo, né? Energia em cada órbita circular. Conseguimos calcular a energia da excitação eletrônica, do retorno para as órbitas mais internas, né? E bom, há um exercício na sua lista, um desafio, que trata de demonstrar essas expressões, conseguir matematicamente chegar nelas usando conhecimento de física e manipulação algébrica. Gente, se você nunca parou para estudar para essas provas de ITA, M, etc., nunca viu ninguém fazer isso, sendo franco, não dá para fazer sozinho. Então, esse vídeo é para te ensinar a fazer. Você que quer comprar essa briga de aprender na raça, né? É para você pegar isso. Precisa saber isso agora? Não. Precisa se preocupar com isso agora? Não. Vai fazer diferença assim? Não. Agora não. Mas se você quiser se desafiar, é legal ver e tá, é para estar bem explicado, então pode ser que te ajude a entender melhor as coisas. Então vamos lá? Moçada, então modelo de Bohr, só que agora a gente vai chegar nos equacionamentos. Bom, quais são as hipóteses do modelo de Bohr que a gente precisa usar para nossa demonstração? Primeira hipótese é a quantização do momento angular, citado em sala. Momento angular é esta conta aqui, ó, massa do elétron, raio da órbita em que ele está, vezes a velocidade que ele tem nessa órbita, isto é o momento angular. Eu estou usando a cor verde para grandezas constantes, a massa do elétron não muda, então mzinho aqui é a massa dele. Agora o raio e a velocidade da órbita dependem da órbita, então são incógnitas. Bom, essa grandeza é quantizada a depender da órbita. Se a órbita 1, 2, esse n é exatamente o nível, né? 1, 2, 3. Essa conta MRV vai assumir um múltiplo de constante de Planck dividido por 2π. Note que constante dividido por 2π, os dois estão escritos na cor verde porque são constantes, tá bom? H sobre 2π é resumidamente escrito como H cortado, é a constante reduzida de Planck. Eu vou usar H cortado, H barra, porque é mais simples, eu não quero ficar andando com esse 2π para cima e para baixo, tá bom? Então, essa é a primeira equação, chamaremos ela de equação número 1 a partir de agora, quando formos mexer nela. A equação número 2 é o equacionamento do elétron girando em uma órbita circular. A força que mantém o elétron na órbita circular é chamada de força centrípeta e o elétron está sendo mantido atraído ao núcleo por força elétrica do núcleo puxando ele. Portanto, a força centrípeta, aquela que mantém ele na órbita, é a força elétrica. Aqui um pouco de física, nós estamos no começo do curso, é possível que você nunca tenha visto isso, então só para te dar uma ideia, você tem um camaradinha em azul orbitando um raio, né, com um raio R. A gente pode mostrar que a aceleração que ele está sofrendo, a gente chama de aceleração centrípeta, é a velocidade que ele tem ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então aqui eu estou colocando uma expressão quase que assim, acredite, um dia o pessoal da física vai te mostrar de onde vem isso. O fato é que a aceleração que ele sente é essa. Então, qual força ele está sendo sujeitado? Bom, força resultante é, no caso, a força que mantém ele na órbita, a gente chama de centrípeta, é massa vezes aceleração. No entanto, conhecemos a aceleração, é esta. Então, vamos substituir essa expressão aqui dentro. A força centrípeta é a massa vezes a aceleração, que é v quadrado sobre r. Então a expressão fechada para a força centrípeta é massa v ao quadrado sobre r. Tá bom? Então tá. Essa é a expressão para a força centrípeta. Então volta para cá. Força centrípeta é força elétrica. mv quadrado sobre r é a força centrípeta. Acabei de mostrar. E a força elétrica é calculado como constante do meio, né? A primeira carga, a segunda carga dividido por r quadrado. No nosso caso, gente, para o modelo
de hidrogênio, você tem aqui um próton, cuja carga é uma carga elementar, né? É uma carga elementar positiva. Você tem um elétron que é uma carga elementar negativa. Tá? Então, quando a gente fosse substituir esses Qs aqui, seria uma carga elementar. Tá? Agora, se é um átomo que tem mais de um próton e o elétron sendo atraído, acaba que a carga do núcleo é maior que apenas uma carga elementar. Gente, aqui um parêntese. Deixa eu conversar com você separadamente. Você está percebendo que a gente está olhando o núcleo atraindo o elétron apenas? Essa é a única força que está atuando? É a resultante? Só que se você tivesse mais de um elétron, os elétrons se repelem. Os elétrons estão em várias órbitas, mas eles têm uma força de repulsão. Você consegue perceber que nosso modelo não pega a repulsão entre elétrons? A gente está fazendo uma hipótese que a única força que está atuando no elétron é o núcleo puxando ele? Portanto, o modelo de Bohr só serve para quando se há um único, mísero, apenas um elétron. Tá? O modelo de Bohr está restrito a átomos com apenas um elétron. Entendido? Volta para cá. A última equação que a gente vai usar é a equação da energia total, que é a cinética mais a potencial. Energia cinética é mv² sobre 2. Energia potencial elétrica é menos K, carga do núcleo, carga do elétron, sobre a distância. É possível que você não conheça essa fórmula de energia potencial. Se você não conhece, tenha calma, tenha serenidade, eu estou te mostrando e não estou assumindo que você sabe, eu quero que você veja como faz. O sinal negativo existe sim, tá? É a energia potencial negativa, tá? Muito bem. Vamos começar manipulando a equação 2. Então, tudo isso aqui é o que a gente pode manipular. Agora a gente vai chegar a conclusões manipulando elas. Dá uma olhada na equação 2 aqui, eu vou pegar este r ao quadrado e passar multiplicando para o outro lado. Quando eu passo o r quadrado multiplicando para o outro lado, sobra mv quadrado, estava aqui já. O r quadrado vai cancelar com 1 de r, vai sobrar só um r aqui, ó. Vai ficar mv quadrado r e vai ficar kq ao quadrado, beleza? Agora anota que mv 2 vezes R é a mesma coisa que MRV vezes outro V aqui fora. Tá? Note que V vezes V dá V quadrado, vai ficar MV² R. Entendido? Então eu só estou tentando mostrar que dentro dessa expressão aparece MRV. E MRV aparece na equação 1. MRV é o momento angular. Você já esqueceu? Então eu mostro MRV N vezes H riscado. Então, a gente tem condição de substituir esse MRV por N vezes H barra. N vezes H barra vezes V é KQ². A gente agora é capaz de isolar a velocidade. Isolando a velocidade... Está mais para baixo? Não. Isolando a velocidade... Desculpa, tá? NH barra V, KQ². Isolando a velocidade, a gente tem que a velocidade... A depender da órbita que você está é kq² sobre h cortado vezes n. Note que k é uma constante do meio. Carga ao quadrado é uma constante que depende das cargas. H barra é uma constante física. O que está mudando é n. Então, é uma função da velocidade com n. Perceba, portanto, que a velocidade é uma constante vezes o inverso de n. Aqui está dito que a velocidade depende do inverso de n. Quer dizer, quando n cresce, o n decresce. Isso são grandezas diretamente proporcionais, né? E uma coisa interessante é o seguinte, a velocidade da segunda órbita é exatamente metade da velocidade da primeira órbita. A velocidade da terceira órbita é 1/3 da velocidade na primeira órbita. Eu vou comentar isso mais em breve. Então, essa é uma expressão para a velocidade na enésima órbita. A velocidade na enésima órbita, você pega essa constante e divide por n. Tá? E note que essa constante, na verdade, é a velocidade na primeira órbita. Ó. Note que V1 igual
kq quadrado sobre h barra igual constante, né? Então, isso aqui, na verdade, você pode até reescrever assim. A velocidade na enésima órbita é a velocidade na primeira órbita dividido por n. Entendido? Muito bem. Agora, a gente pode usar essa expressão, que eu chamei de equação 4, na equação 1. Quer ver? Essa é a equação 1. mRV é n vezes h barra. Só que agora a gente tem uma expressão para V. A gente sabe que a expressão para V é esse troço aqui todo. Ó. Substituir. É a expressão para V. E aí você consegue isolar o raio. O raio fica assim. Passa o n multiplicando, passa o h barra multiplicando. Eles vão ficar ao quadrado desse lado aqui. Depois passa mk e q quadrado, aqui ó, mk e q quadrado dividindo, aqui ó, mk e q quadrado. Resulta que a enésima órbita é esse monte de constante vezes n ao quadrado. De novo, a enésima órbita é uma constante vezes n ao quadrado. Quer dizer que o raio vai aumentando com o quadrado da sua órbita. Se está na primeira, vale um negócio. Se está na segunda, vale 4 vezes o raio da primeira. Está na terceira, vale 9 vezes o raio da primeira, porque cresce com o quadrado de n. Note que essa constante, de novo, se você fizesse uma continha assim, ó, o primeiro raio, R1, é exatamente h barra ao quadrado sobre mkq2. Né? Então, você pode escrever essa constante, na verdade, como raio 0. Aliás, raio 1, né? Olha, o primeiro raio vezes n ao quadrado. Entendido? Então, o raio vai crescendo com o quadrado de n. E aqui, uma maneira de visualizar isso, ó, se você tem um primeiro raio, né, R1 e V1, quando você vai para o R2 e o V2, você tem essa situação. O raio aumenta, a velocidade diminui. Mas quanto, né? O raio 2 é o quádruplo do raio 1, porque cresce com o quadrado de n, e a velocidade em 2 é a metade da velocidade 1, porque ela cai com o inverso de n. Entendido? Muito bem. E agora, gente, a gente é capaz de pensar na energia. Vamos falar da energia agora? A energia tem essa expressão, né? A gente já discutiu ela. E aqui eu vejo mv quadrado sobre 2. Mas tem um negócio que é mv quadrado, a gente conhece, que está aqui, ó. mv quadrado sobre r, a gente conhece, que é a força centrípeta. Então, vamos forçar a aparecer mv quadrado sobre r. Então, ó, se eu dividir tudo por r, vai ficar energia sobre r. mv quadrado sobre r, não esquecer que ainda tem que multiplicar por 1 sobre 2, menos kqq sobre quem? Sobre r quadrado, veja que eu aumentei a potência aqui. Só que mv quadrado sobre r, você sabe a força centrípeta. E a gente conhece a força centrípeta, ela é kqq sobre r quadrado, é a força elétrica. Então, a força centrípeta está substituída aqui, kqq sobre r quadrado vezes meio, menos kqq sobre r quadrado. Nota que você tem metade de um negócio menos um negócio. Né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar exatamente, ó, note, kq quadrado sobre 2r2 menos kq quadrado sobre r2 vai sobrar apenas menos, porque esse cara é maior, né? Não está dividido por 2, menos kq2 sobre 2r2. Agora, passo o R multiplicando, ó, passo o R multiplicando, e você acaba que a energia tem essa expressão, menos kq quadrado sobre 2 vezes o raio. Então, a energia depende do inverso do raio. K, Q e 2 são constantes, né? São números, então depende só do inverso do raio. Agora, substitui a expressão do raio. O enésimo raio, a gente sabe, tem essa expressão aqui, então, substituindo, a gente cai nessa expressão aqui, ó. Kq quadrado sobre 2 já estava aqui em cima, e agora eu entrei com o raio invertido, né? Então, H2, H barra 2, né? E N quadrado aparecer aqui embaixo, MKQ2 aparecer aqui em cima. Faz essa continha, né? Note que o M está sozinho, o K combinado com esse K dá K ao quadrado, Q quadrado com Q quadrado dá Q na quarta, 2H barra quadrado vezes 1 sobre N2. E finalmente você descobriu que a enésima energia é um monte de constante vezes o inverso de N ao quadrado. Né? Então, a enésima energia é menos uma constante vezes 1 sobre N quadrado. A energia cai com N
ao quadrado, né? Que é o que a gente falou na nossa aula. Eu meio que falei assim, fazendo contas a gente chega aqui. Essas são as contas, né? Então, generalizando para outros átomos, a gente resolveu com z igual a 1. Mas se você quisesse generalizar para outros átomos, apareceria o z quadrado. Tá? Então, a enésima energia seria menos z quadrado, né? E aqui tá tudo igual, só aparece o z quadrado. Então, é só para mostrar que é tudo idêntico, só aparece o z quadrado na frente. Certo? E aí, um exercício de comparação, né? Isso é o que a gente demonstrou entre nós, né? E isso é o que eu mostrei em sala de aula. E elas são equivalentes, tá? As duas expressões são absolutamente idênticas. Então, é possível você descobrir a constante de Rydberg, tá? Você pode dar um jeito de descobrir quem é a constante de Rydberg para fazer essas duas partes aqui, ó, serem idênticas, tá bom? Então fica aí como sugestão você isolar esse R e descobrir como que ele é escrito em função da massa, da constante do meio, da carga elementar, de repente do H, né? E da constante da velocidade da luz, tá bom? Moçada, então está demonstrado a energia aqui, né? Com essa expressão aqui, a energia realmente cai com 1 sobre n ao quadrado. Esse tipo de exercício de demonstração, ele serve para você, serve em dois sentidos. Serve primeiro para você entender como que o modelo foi criado, entender as hipóteses deles, né? Entender como que ele andou, como que ele chegou nas coisas. Também serve para você desenvolver um negócio chamado saco para fazer conta grande. Né? Você não errar a fazer conta grande, você conseguir manipular as coisas sem tanto medo assim. Tá? Então é legal saber. Agora, é claro, estamos no começo do ano e é um desafio mesmo. Então, se você se sentiu desafiado, viu esse vídeo, que legal, espero ter contribuído assim, com o teu entendimento. Nos encontramos nas aulas por aí. Até mais, gente. Valeu.